Bruno, falar um pouquinho, né, aí sobre essa dívida, os dados da dívida que foram divulgados nesta terça-feira. Eu queria entender um pouco da tua leitura. O governo ele tem insistido muito ali na narrativa de que está comprometido agora com o equilíbrio fiscal, mas a gente viu pela projeção da dívida pública federal que para 2025 já aponta até mesmo um crescimento de mais de R$ 1 trilhão, um estoque ali podendo chegar a 8,5 trilhões. Essa necessidade, de fato, né, do governo para se financiar, tendo, né, até que emitir essas dívidas e pagar mais por isso, por conta desses juros. Diante deste cenário, né, a gente tem ainda gastos públicos elevados, essa necessidade desse financiamento, encarecendo essa dívida. O discurso de uma responsabilidade fiscal se sustenta ou estamos, mais uma vez, diante aí de uma tentativa, né, do governo tentando, talvez, maquiar um pouco esta realidade com promessas que a gente sabe que não serão críveis? Eles tentam constantemente maquiar, mas a verdade é que o que era surpresa lá atrás, na época da Dilma, já não é mais. As pessoas aprenderam a ver o mecanismo de tirar as contas de dentro do orçamento. Vale fazer aqui uma ponderação, Paulo, que quando você falou que a dívida pode atingir 8 trilhões e meio, portanto hoje está abaixo dos 8, que vai crescer 1 trilhão com juros, etc. e tal, nós estamos falando da dívida do governo central, tá? Quando a gente fala da dívida bruta do governo geral, ou seja, que é a chamada DBGG, essa dívida já ultrapassou 9 trilhões. Qual é a diferença? Ela envolve também, ela abrange também as contas do governo federal, que você mencionou, e adiciona as contas do INSS, governos estaduais e governos municipais. Isso, portanto, atingiu e ultrapassou um pouco os 9 trilhões de reais. Quando a gente fala que a dívida vai crescer, significa, até baseado numa outra notícia que saiu hoje, que a gente pode abordar mais tarde, sobre o perfil da dívida, que tem a ver com a pós-fixada, e a forma como o governo tem conseguido captar, que significa que quanto mais os juros sobem, mais encarece todo o estoque da dívida, porque ela é corrigida pela taxa Selic. Então, se a taxa Selic sobe, a correção dessa dívida também vai crescer. Então, não fica apenas mais cara as dívidas novas, como o estoque da dívida também cresce. Só que o governo continua produzindo déficits. Então, é como se você na tua casa tem um estoque de dívida, essa dívida continua crescendo, só que mensalmente você continua gastando mais. Então, é uma bola de neve que matematicamente você não freia, a não ser que você comece a produzir superávit, gastar menos do que arrecada. Mas, claramente, o governo não acredita nisso e de tudo que ele falou. Ontem, por exemplo, foi noticiado que o governo vai gastar R$40 mil para trocar lençóis e toalhas do Palácio do Planalto. Veja, R$40 mil, obviamente, não é nada. Mas qual é a mensagem que passa? A mensagem é que ele definitivamente não acredita nisso. E a gente não precisaria nem mencionar as toalhas e os lençóis. Basta ver no começo da semana que o Lula falou. Por ele, não haverá ajuste fiscal. Consequentemente, a dívida continuará crescendo. É matemática.